Aqui tem também o pessoal aqui que está me dando o apoio aqui, que vai ver se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, né? A gente está aí justamente para tentar esclarecer. Que esse é uma coisa bastante importante, tá? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em querer, né, fazer um curso de alguma habilidade aí, tipo algum programa, né, tal. Mas se você não souber administrar, não saber gerir esse tipo de coisa, você depois pode não ter resultado nenhum. Então o que é mais importante é você, claro, saber atrair o cliente, saber conquistar o cliente, mas também saber desenvolver a obra, fazer a gestão da obra. Não adianta só ter a tecnologia, um desenho bonito, um projeto maravilhoso e tal, e depois você não conseguir ter um ganho real. Então, na verdade, a gente trabalha, além de ter uma satisfação profissional, mas principalmente para que a gente tenha condições de ganhar, né, condições financeiras para nos dar a liberdade de poder fazer também o lado social, estar com a família, poder viajar e tudo mais. Então, vamos entrar aqui. O pessoal já está enxergando aqui, está tudo em ordem, já está aqui na tela? Eu não estou me vendo aqui na tela, não sei se... Tá, mas está passando. Então tá bom. Olha, aqui tem um projeto que eu peguei simples, tá? Um projeto, vamos dizer, na verdade a ideia não é que o projeto seja maravilhoso, a ideia é justamente que a gente faça a gestão disso e como fazer, como enxergar os 20% mais importantes, tá? Então, nós temos aqui um projeto onde tem uma construção de 70 metros quadrados, tá? Num terreno 10 por 25, ok? Uma casinha simples aqui, 2 dormitórios, sendo uma suíte, cozinha e sala aqui e tal, tá? Então, é isso aqui, eu fiz o orçamento, no caso aqui, essa obra já foi realizada e tive os custos reais dessa obra aqui, ok? Então, aqui nós temos essa tela aqui do desenho e agora a gente vai então para a planilha, tá? Então, é o seguinte, na planilha aqui, se vocês puderem identificar aqui, vocês vão entender bastante, que de forma simples eu coloquei aqui, por exemplo, aqui tem a contagem dos itens, quantos itens tem, o lançamento, que foi a data que foi lançada, essa obra era 2014, 2015, tá? Aqui eu coloco o número de nota fiscal, é um controle que eu tenho aqui, tá? Então todas as obras eu faço essa planilha por vários motivos, até mesmo para apresentar o relatório para o cliente, tá? E ela serve para um monte de coisas, inclusive para que eu ache a curva ABC, ou seja, os 20% mais importantes, aonde eu vou me dedicar mais, porque eles me garantem um resultado já de 80% da minha obra, ok? Então eu tenho aqui o fornecedor, tá? Então quando é material é o fornecedor e quando é mão de obra também está aqui, que é o fornecedor de mão de obra. Aqui no caso, esse primeiro item aqui é o Cícero Rodrigues, que foi, no caso, o empreiteiro, tá? Então aqui o material, eu coloco aqui, por exemplo, aqui no caso do empreiteiro, que é a mão de obra contratada e ele foi pago, teve as parcelas aqui, na verdade, que foi durante a obra ele foi recebendo. E tem materiais diversos, né? Aqui, revestimento, tem concreto, a FCK aqui e tal. Que, por exemplo, aqui teve um fornecedor que chama Arcon Concreto, forneceu o concreto FCK 20 a um preço de R$ 225 o metro quadrado. Nessa compra foi utilizado 4,5 metros cúbicos, tá? Que me deu um total de R$ 1.012,50. Aí eu coloco aqui, ó, qual é a aplicação, né? Então essa aplicação, se eu comprasse, por exemplo, areia, pedra e cimento para fazer o concreto, eu colocava também aplicação concreto armado. Foi para concreto armado, tá? No caso aqui, esse concreto ele foi usado para fazer já a parte de cobertura. Provavelmente aqui foi feito a laje, ok? E foi na obra do Renan, tá? E aqui eu começo então a colocar aquelas porcentagens que a gente falou no início, ou seja, é a participação desse item na obra total, ok? Então, por exemplo, esse item aqui, o primeiro item, ele teve quase 10% do custo total da obra, tá? Que é a mão de obra no caso aqui. Nesse caso aqui, para facilitar, eu já coloquei em ordem decrescente, do maior custo, que é aqui o valor, né? Que foi multiplicado unitário pela quantidade, e aí então eu já tenho aqui já coloquei em ordem decrescente para facilitar. Então, o custo maior foi esse R$ 5.767,30, e aí o custo vai abaixando até os itens que têm custos bem pequenos, que seria aqui no final da tabela aqui, tá?
Então estou passando aqui só para vocês entenderem como é que eu coloquei. Isso é feito aqui, é facilmente, quem sabe mexer um pouco do Excel, sabe que dá para classificar na ordem, aqui no valor, do maior para o menor. Aí nós temos, como eu falei, a aplicação e eu coloco também o centro de custo, no caso aqui cobertura, por exemplo, desse item aqui, na obra do Renan, porque muitas vezes eu posso fazer isso aqui com várias obras ao mesmo tempo e aí eu consigo separar o que é da obra do Renan, da obra do José, da obra do Renato, para que eu posso ter o custo do meu escritório de todas as obras, eu posso ter o custo só da obra do Renan, que é o caso aqui. E nessa obra aqui, então, eu coloquei as porcentagens, que você vai vendo que conforme o item mais barato, nós vamos ter menos porcentagem, ou seja, a participação desse item é bem menor na obra, ok? Voltando aqui para cima, porque é o que interessa, são esses que eu teve mais custo, a gente vai perceber que até esse item, por exemplo, esse item aqui, que está aqui no 51, né, que é vamos dizer, dentro das relações de materiais, aqui no 51, é onde eu atingi já 86% do meu custo. E é interessante ver que, apesar desse item ser 51, eu tenho, na minha planilha, se eu pegar aqui, ó, até o último aqui, eu tenho 258 itens, tá? Com 258 itens, eu percebo que com apenas 51 itens eu já atingi 86% do meu custo. Se eu chegar aqui no 80%, ó, no 80%, ó, em 37, no item 37 aqui, eu já tive 80%. Ou seja, até ó, com 36 eu já tive 80%. Esse 80% aqui do meu custo, na verdade, se eu pegar, por exemplo, 36, que é 36, os 36 itens mais caros, dividido pelo item total, peraí, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro, mais fácil de enxergar, tá? O pessoal está falando que está pequeno. Então, com 80%, na verdade, apenas com 14%, ó, dos itens que eu tenho, ou seja, ali com 36 itens de 250 itens que tem no total dessa obra, eu já tive 80% do custo da minha obra. Você vê que como é interessante isso. A gente com menos, aqui no caso não deu nem 20%, com 14%, 0,14%, eu já atingi 80% do custo de uma obra, que isso aqui é real, tá? Eu peguei por acaso uma obra aqui, falei, vou apresentar em cima dessa obra, e eu fiz as contas, você vê que não deu os 20% que eu falo, mas deu 14%, ou seja, é em torno disso. Então, os 20 itens, os 20% de itens, eles já me dão mais de 80% do custo da obra. Então, o que isso proporciona? Eu vou pegar esses itens que estão aqui, por exemplo, se no orçamento eu já identifico que o item, por exemplo, mão de obra, né, o item aqui tijolo baiano, telha, que o cimento, que o concreto, eu consigo já identificar que esses 80% dos meus itens, que são esses que estão aqui nessa tabela, é onde eu vou me preocupar para comprar bem, tá? Para perder tempo no sentido de negociar, passar mais tempo nisso aqui, tá? Porque aqui é que eu vou conseguir diferença no meu custo total, entendeu? É aquilo que eu falei, se eu tenho um item que me custa R$1.000 e eu conseguir 10%, eu vou conseguir R$100. Agora, num item que me custa, se eu pegar aqui no final da tabela, peguei aqui, ó, no final da tabela, pegar um item aqui que me custa, vamos dizer aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, um número aqui, praticamente 100, esse aqui, ó, que está aqui embaixo da tabela, me custa 100. Se eu conseguir 10% de desconto, eu vou conseguir R$10. Quer dizer, na verdade eu vou ter que ligar para o fornecedor, às vezes vou ter que ligar para vários fornecedores para conseguir isso aqui. Eu vou ter, na verdade, o mesmo tempo de trabalho para conseguir os mesmos 10%. Só que esse 10% vai me representar R$10, no caso desse item aqui, que eu estou pegando aqui, que é o sarrafo de cedrilho. Tá? Então, esse item aqui, eu não tenho necessidade de eu me desgastar. Quer dizer, não é que eu não tenho necessidade. Se eu vou otimizar o meu tempo. Eu não vou ter tempo para ficar negociando tudo, tá? Se tiver tudo, ótimo, parabéns, tá? Mas como eu tenho várias obras, eu vou dar preferência àqueles que realmente representam, tá? Então eu vou lá em cima. Eu já
já dentro do meu orçamento eu já sei quais são os 20 itens não, os 20%, né? Então, por exemplo, se eu tiver 100 itens, seria os 20 primeiros. Se eu tiver 1000 itens, seria os 200 itens primeiro. É nesses itens que tem o peso maior, que é onde eu vou gastar o meu tempo, porque é ali que vai me dar o resultado logo da obra melhor, ok? Então, aqui eu fiz assim por todos os itens. Então, eu acho que dá para entender, mas eu ainda vou mostrar aqui uma outra tabela, que eu posso fazer isso aqui também por fornecedor, tá? Então aqui eu fiz por material, por item de material. Então é uma maneira que eu consigo achar os meus 20%. Agora, eu vou aqui mostrar que é a mesma planilha, mas eu resumi. Eu peguei cada fornecedor e vi o total de cada fornecedor. Então aqui, vou colocar também um zoom aqui, tá? Que o pessoal está pedindo aqui, que está ficando muito pequeno na tela aí. Então, o que acontece? Eu coloquei por fornecedor e já coloquei por ordem de valor na ordem decrescente, ou seja, do maior valor para o menor valor, tá? Minha obra total me custou 58 mil reais. Isso aqui é fora custo fora o meu lucro e fora despesas do meu escritório, que seriam as despesas indiretas, tá? Então esses são custos diretos da obra para fazer aqueles 70 metros quadrados daquela casa em 2014, ok? E aí o que acontece? Nesse item aqui, quando eu coloquei do maior para o menor, eu identifiquei que tem um item aqui, ou seja, que é de um fornecedor, que é o que pesa, na verdade, só esse item me pesa 41%, que é, na verdade, a mão de obra. Aqui no caso é o total do Cícero, foi o empreiteiro dessa obra. Então eu percebo que esse empreiteiro, ele teve 41,84% do custo da obra, tá? Aqui, nós estamos vendo também que, eu tenho aqui 17 itens, tá? Nessa aqui a gente consegue enxergar na contagem que eu tenho 17 itens, ou seja, 17 fornecedores, porque aqui eu separei por fornecedores, eu fiz uma soma de cada fornecedor, ok? Através da planilha Excel. Eu não estou aqui para explicar como usar a planilha Excel, mas sim o que ela proporciona para que a gente possa enxergar o que é realmente relevante nos nossos custos. Então, como que eu vou achar quais são os meus 20% mais importantes dos fornecedores, tá? Então, na primeira eu vi dos materiais. Então, todos os materiais, quais eram os 20% mais importantes. Agora eu estou vendo meus fornecedores, os 20% dos meus fornecedores mais importantes, que é onde eu consigo negociar. Então, se eu conseguir negociar na mão de obra, aqui, por exemplo, eu vou ter uma bela de uma redução, porque ele tem um peso bastante alto. Depois eu tenho um segundo item que me pesa 24%, que é a casa valente, tá? Foi um fornecedor que me forneceu vários materiais de acabamento, tá? Então, esse fornecedor é um fornecedor que eu tenho que tratar com carinho, porque ele me representa 24%. O terceiro item aqui, por exemplo, que é outra loja de materiais de acabamento, que foi comprado um outro tipo de material que não tinha naquela loja, foi comprado no outro, foi gasto R$ 4.937, que representa 8,43%, tá? E depois teve mais um aqui, que seria o quarto item, a Arcon Concreto. Foi a fornecedora de concreto que eu tive mais esse custo, que representou 5%. Aí é que nós já estamos chegando, então, no acumulado, a gente vê que em apenas 4 itens, ou seja, em 4 fornecedores, eu já tive 80% do meu custo da obra. Ou seja, os outros fornecedores que vêm logo em seguida, os custos deles, todos somados, não dão os 20% do custo da obra. Então, para que eu vou ficar, vamos dizer assim, perdendo tempo, né? Ligando para o tal aqui do Mário Júnior ou da Sebastiana? Claro que eu preciso negociar com todo mundo, mas vamos dizer assim, eu tenho tempo e o meu tempo é precioso. Aonde é que eu vou ligar? Se eu tenho que ligar, por exemplo, para 4, quais é que eu vou escolher? Qual é que eu vou ganhar? Aonde eu vou ter mais resultado? São esses 4 primeiros, porque esses 4 primeiros já são 80% do meu custo, ok? E aí, claro, é aquilo que eu falei, qualquer 10% que eu consiga com esses fornecedores tem uma grande peso, uma grande representação no meu custo total, ok? Só que aí, a gente não fica só nisso, a gente não fica só no material e só no fornecedor. Eu posso ir também em relação, tá? O que eu chamo de aplicação, ou seja,
Eu posso verificar aqui, vamos colocar maior aqui para todo mundo poder enxergar, né? Alguns estão assistindo pelo celular, fica muito pequenininho mesmo o número. Aqui eu consigo enxergar também, por exemplo, eu colocando, eu chamo de aplicação. Então eu pego um determinado material e eu vou usar na alvenaria. O outro em revestimento especial, o outro eu vou usar para fazer concreto, pode ser cimento, areia. Então aqui já são a somatória de alguns materiais que me compõem o concreto armado. Alguns materiais tipo madeira, né? Ferragens, elétrica, ou mesmo de elétrica e telefonia, no caso aqui, que é um item que eu chamo aqui, que eu coloco na aplicação, que é uma somatória de alguns itens. E aí eu também coloco na coluna de valores do maior para o menor. E aí eu verifico o quê? Que a alvenaria, no meu serviço, vamos dizer, na aplicação do serviço na alvenaria, eu tenho 48% do meu custo, só nesse item de alvenaria. Então, você vê que quando a gente viu lá que o peso da mão de obra era o mais pesado, e agora a gente percebe que a mão de obra é mais pesado e também o item alvenaria, então eu já começo a enxergar aonde eu tenho que me preocupar nessa obra, aonde eu consigo economizar mais, aonde eu preciso prestar mais atenção, porque vai me dar mais resultado, porque ele pesa mais, ok? Não adianta eu ficar negociando um prego, né, que custa centavos, que ele não vai me representar, eu vou perder muito tempo ali, que esse mesmo tempo, se eu utilizar ele num item que represente mais, eu vou ganhar muito mais. Com o meu tempo, que vai ser igual, o uso do tempo vai ser igual. Então o meu valor do meu tempo vai ser muito mais valorizado se eu conseguir um desconto aonde o item pesa mais. Tá? Eu acho que tá dando para entender essa matemática. E aí, então, aqui eu mostro que, apesar de aqui eu ter, vamos lá, vamos ver aqui no canto aqui, ó, 26 itens, certo? 26 itens de aplicação, que eu chamo aqui de serviços de aplicação, eu com apenas esses primeiros itens aqui, ó, né? Com apenas, vamos ver aqui, ó, com apenas 8 itens, tá vendo aqui na contagem? Com apenas 8 itens dos 26, eu já atinjo 82% do meu custo. Você percebe então que a gente precisa prestar atenção e dedicar o nosso esforço, o nosso tempo nesses itens aqui, que é o que vai nos dar resultado. Com o mesmo tempo que a gente dedica esse tempo aqui de alvenaria, a gente dedicaria, por exemplo, nessa limpeza da obra. Só que o meu resultado no custo da obra eu vou ter muito mais, né, através do meu tempo dado a trabalho na alvenaria. Então é assim que a gente vai tendo, por isso a gente está aqui. Quais são os 20% mais importantes? Porque esses 20% vão representar 80% do seu custo, ou às vezes do seu estoque, ou por exemplo mesmo do seu material, da sua dedicação do seu tempo, da utilizar o seu tempo, você saber utilizar o seu tempo, os 20% mais importantes, aonde é os mais importantes, se você conseguir fazer essa utilização bem feita do seu tempo, você vai atingir um resultado maior. Então tudo tem essa proporção, que é essa proporção 80-20 de Pareto, ok? Outra forma aqui que a gente também colocou é através que eu chamo aqui de centro de custo. Então, por exemplo, eu apliquei determinado material, vou ampliar aqui para o pessoal que está aí, às vezes, vendo no celular. Vamos puxar aqui, ó, para poder enxergar melhor. Vamos ampliar aqui. Então, aqui o centro de custo, por exemplo, aquele lá eu coloquei alvenaria na aplicação. Só que, por exemplo, paredes e painéis, ela está compreendido. Tem alvenaria e tem outros itens aqui, tipo argamassa de assentamento. Então, esse centro de custo já é um resumo maior, vamos dizer, já é uma etapa de serviço que agrega mais serviços, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui eu já verifiquei que nessa paredes e painéis tem 24% do custo da obra. Infraestrutura, eu gastei em infraestrutura, ou seja, em fundações, né, toda na parte, tudo que fica abaixo da terra, 21%. Na superestrutura eu gastei 17%, tá vendo? Cobertura da casa, 16,69,7%. Ou seja,
aqui, por exemplo, desses itens todos aqui, que eu tenho aqui, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 itens que eu separei aqui, eu com 4 itens, eu já cheguei nos 80%. Então é nesses 4 itens que eu também vou me dedicar mais, ok? Então você vê que eu tenho várias maneiras de identificar. Através do material, né, eu consigo enxergar quais são os 20% dos materiais que vão me pesar na obra, na aplicação, no centro de custo e no fornecedor. Quais são os 20% dos fornecedores que levam 80% do custo daquela obra. Okay? É nesses que a gente precisa se dedicar. Ok? Então é isso. A ideia é justamente isso. Esse webinar foi um pouco diferente. Foi com muito mais... tem um pouco mais de técnica, né? A maioria dos outros webinars é mais tipo desenvolvimento pessoal, lidar com o cliente, conquistar o cliente. E esse webinar realmente foi um pouco mais técnico, usa um pouco mais da matemática, tá? Mas para quem não gosta de matemática, principalmente os arquitetos muitas vezes não gostam, aí que você consegue ganhar, porque se você souber desse simples detalhe, você não vai ficar perdendo tempo com matemática, com itens que não vão representar nada no teu custo, que você vai perder um tempão e não vai te dar resultado nenhum. Então, perca tempo naquilo que vai te dar resultado, através de você achar, através da que a gente chama da curva ABC, tá? Muitas vezes tem gente que fala assim, nossa, mas o que é curva ABC? É isso, é você identificar esses 20% mais importantes. Ou mesmo o 80-20 de Pareto, que é justamente a gente ter sempre 80% de resultado através de apenas 20% de esforço. Justamente porque a gente identificou aonde estão esses 20%. Ok? Então estou repetindo várias vezes a mesma coisa, mas é para deixar bem claro, tá? E facilitar no sentido do entendimento e da importância disso. A pessoa que não entende ou não gosta de gestão, ela pelo menos isso ela tem que saber, porque pelo menos ela consegue enxergar o que é mais importante. A pessoa que não gosta e não quer saber disso, ela se perde. Ela chega numa obra e não consegue identificar. Outro exemplo disso são os primeiros webinars que a gente fez, que a gente viu os erros mais frequentes na infraestrutura, os erros mais frequentes na superestrutura, os erros mais frequentes no acabamento. Então, se você assistir esses webinars que está aí no playlist, você vai perceber que quando você chegar na obra, você vai ver esses itens que tem erro mais frequente. Por que você vai olhar uma situação, perder tempo, às vezes quando você não tem tanta experiência, você fica o dia inteiro na obra e tal, e muitas vezes não tinha necessidade, porque você não soube olhar o que realmente importava, ou seja, você podia olhar 20% apenas e você já identificava o que era mais importante em tudo aquilo que estava ocorrendo na obra, ok? Então acho que deu para entender bem. Quero contar com vocês com perguntas. O João Silva disse aqui que é de São Luís do Maranhão, tá? Tudo bem, João? Valeu. Se você quiser perguntar, nós temos aqui, estamos terminando já o nosso webinar e a gente já está aqui com praticamente 1 hora de conversa. O Vinícius Pascoal também nos mandou um olá e um grande abraço para você também, ok?